Bem, para comentar, ajudar a gente a destrinchar, digerir melhor esses e outros assuntos da política, a gente recebe agora aqui no Ceará no Ar, colunista do GC+, Carla Michele Quaresma. Professora Carla Michele, seja sempre muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia a você, Alexandre. Bom dia a todas as pessoas de casa que nos acompanham. Bem, vamos começar explicando para a população o que essas mudanças impactam nas alianças, nas uniões, nas coligações entre os partidos e os candidatos políticos. Exatamente, Alexandre. Nós tivemos aí a rejeição à proposta do voto distrital, que estava sendo chamado de distritão, que iria transformar uma eleição proporcional a algo semelhante ao que nós fazemos numa eleição majoritária, né? Quando o candidato escolhido é aquele que obtém a maioria dos votos. No caso das eleições proporcionais, aí eu estou falando das eleições que conduzem ao poder deputados estaduais, federais e vereadores, se tem um quociente eleitoral. Então, o partido político precisa alcançar um determinado número para eleger um candidato. E aí, caso o partido alcance esse número em dobro, elege dois e assim sucessivamente. Então, essa proposta foi derrotada. Isso significa, obviamente, que há a tentativa de fortalecimento dos partidos políticos, já que nas eleições proporcionais há o privilégio dos partidos políticos. E essa outra questão que está em discussão também, em relação a essa possibilidade de retorno aí de coligações, né? Mais uma vez, assim, o retorno das coligações significa a possibilidade de que partidos que apresentam ideologias completamente distintas se reúnam numa coligação, objetivando tão somente a conquista do poder. E aí, claro, né, os eleitores ficam cada vez mais reféns aí dessa ausência de conteúdo programático, conteúdo ideológico, que é tão importante na atividade política. Bem, por falar em eleições, o ex-presidente Lula, né, começou essa semana uma série de visitas a diversos estados do Nordeste, em Alagoas, né, ele esteve em Pernambuco, inclusive ignorando conflitos locais, já de olho nas eleições 2022. Né? Inclusive se reuniu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e com o prefeito de Recife, João Campos, ambos do PSB, com quem, né, o PT travou disputas nas últimas eleições. A senhora acredita que o mesmo deve acontecer aqui no estado do Ceará? De repente, será que o presidente Lula sentaria para conversar com Ciro Gomes, com Cid Gomes, com Camilo Santana, com certeza, né? Pertence ao mesmo partido, mas com esses, digamos assim, personagens com quem ele em alguns momentos se aproximou e em outros se afastou? Muito se discute essa tentativa do ex-presidente Lula de formar um leque amplo de alianças que concentraria tanto partidos mais à esquerda do espectro político, como também partidos de centro, centro-direita e até partidos mais conservadores, como o PP ou o próprio Republicanos. Isso daria ao presidente da República a possibilidade, obviamente, de maior base nos estados, já que os arranjos locais eles são muito distintos. Você veja, por exemplo, Alexandre, o PT tem uma proximidade ideológica muito grande com o PSB, mas mesmo assim são partidos que disputam, são partidos concorrentes no estado de Pernambuco. No Maranhão, por exemplo, tem a situação do governador, o Dino, que provavelmente apoiará um candidato PSDB para a sucessão. Então, os arranjos locais eles são muito distintos e aí o ex-presidente Lula está, obviamente, nesse momento de pré-campanha, tentando arregimentar uma base nos estados para garantir o fortalecimento, sobretudo aqui no Nordeste, que é um grande reduto eleitoral do ex-presidente, para que ele tenha reais chances aí de disputar a eleição no próximo ano. E aqui no estado do Ceará já houve tentativas nesse sentido. O próprio governador Camilo Santana tentou intermediar essa aproximação entre o ex-presidente Lula e o presidenciável Ciro Gomes, para que haja também aqui no Ceará essa possibilidade, talvez aqui um pouco mais remota. Bem, já o presidente Bolsonaro também intensificou, né, as visitas, inclusive aqui no estado do Ceará, onde esteve, inaugurou casas, né, participou de motociata, né, junto com a população e tudo mais, e reforçou as críticas ao governador Camilo Santana. Ao lado estava o capitão Wagner, com quem ele também fez questão de falar, né, disse que será o capitão de lá, com o capitão daqui, também fortalecendo essa questão, essa disputa direta pelo poder aqui no estado do Ceará, não é isso? O presidente Bolsonaro tem investido muito em visitas ao estado do Ceará, é a terceira visita que ele faz nessa inauguração de obras, nessa entrega de algumas obras. Então, isso é muito importante nesse momento, principalmente porque nós estamos tratando de um estado
que é provavelmente o estado que apresentará um candidato à presidência da República. E o presidente utilizou de todas as estratégias muito comuns ao campo da política em seu discurso em Juazeiro do Norte, que foi desde a manifestação de uma identidade muito clara com o Ceará, já que a filha é neta de um cearense, a utilização de termos locais, inclusive ensaiou até uma vaia cearense, né? Precisa ensaiar mais um pouquinho, né, para chegar à perfeição. Mas utilizou elementos da cultura popular, né, a estátua do Padre Cícero, a imagem que foi entregue pelo prefeito. Então, demonstrou um apoio muito grande de lideranças políticas locais e, obviamente, tudo isso faz parte da construção da imagem de um discurso para a campanha do próximo ano. Tá ok, então, professora Carla Michele Quaresma, sempre aqui no Ceará no Ar, trazendo as informações do mundo da política. Você que quer saber mais, gosta de estar sempre bem antenado, até para poder conversar sobre política. Hoje as pessoas têm brigado muito, né, sobre política. Vamos debater, vamos conversar sobre política sem animosidade, sem paixões. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante na nossa vida. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o QR Code que está ali no cantinho da tela. Você vai ser direcionado automaticamente para a coluna da professora Carla Michele Quaresma, cientista política, sempre aqui no Ceará no Ar. Professora, mais uma vez, muito obrigado, excelente dia. Excelente dia a você e a todas as pessoas que nos acompanham. Agora, 8 horas.